Fala galera, beleza? PO2, o J aqui, né? Papo Uniforme 2, Uniforme Gillette Quebec. Acabei de gravar um vídeo, né? Falando sobre os equipamentos que eu levo para acampamento, né? Juntamente com esses equipamentos eu levo alguns equipamentos aqui também de pesca, certo? Que tem ali, né? Tá faltando fogareiro, faltando o colchão inflável que eu também tenho, fogueira, esse tipo de coisa, né? No caso fogueira eu falo a churrasqueira, tem uma churrasqueira portátil muito legal de mais ou menos ali uns 30 por 30 centímetros, certo? Mas vamos engatar em outro vídeo, né? Acabando de filmar esse, eu vou editar, esse aqui provavelmente vai ser postado primeiro, vocês vão ver primeiro o vídeo sobre esses equipamentos, depois vocês vão ver esse outro vídeo aqui. E já tô me arrumando aqui, né? Pra começar outro vídeo. E o vídeo vai ser referente a kit EDC, a cultura prepper, né, a cultura sobrevivencialista. Será que virou modinha? Né? É isso que a gente vai debater hoje aí, né? Vou falar a minha linha de raciocínio, o que eu penso e o que eu ando percebendo de um tempo pra cá, certo? Bom, aqui agora na nossa mesa, né, de frente pro computador, vamos iniciar essa conversa, né? Esse assunto. Percebo que algumas pessoas vêm falando, né, vêm achando, e parece que elas têm de fato uma opinião nesse tipo, né? E cara, na boa, ninguém precisa ser igual a ninguém, ninguém precisa ter a linha de raciocínio, né, parecida com ninguém, certo? Cada um gosta do que quer, cada um vive a vida do jeito que quer, cada um tem os hobbies. Mas o que eu venho percebendo é que muitas pessoas, né, algumas pessoas falam, poxa, né, inclusive pessoas até do meu convívio, né, eles falam o seguinte, poxa, mas esse negócio aí é loucura, né, esse negócio aí é besteira, esse negócio aí é balela, né, pra que o cara vai levar, por exemplo, consigo um kit EDC, né, pra que ter um everyday carry, né, kit de porte diário, pra que o cara quer ficar levando, andando com um canivete, né, por exemplo, com um multitool, sei lá, uma lanterna, um rádio, né? Pra que o cara fica andando com isqueiro, sendo que o cara não é fumante, né? Já aconteceu, por exemplo, de eu estar andando de moto, né? Eu tenho moto, tenho carro, etc. Já aconteceu de eu estar andando de moto e minha moto, a corrente, né? Ela pular pra fora da coroa, no meio da rua, né? E eu sem nenhum tipo de ferramenta do lado. O que eu tinha? Um multitool. Então, com esse multitool, eu consegui ali estar afrouxando a porca que segura a roda traseira no lugar, consegui afrouxar a porca que eu uso para esticar as correntes, colocar a corrente no lugar e apertar de novo ali, esticar a corrente ali, né? E depois colocar a roda de volta no lugar e apertar de novo com a porca, né? Usando esse multitool. Então é uma coisa que me ajuda bastante, né? Às vezes precisou de eu fazer, por exemplo, a desmontagem de um objeto, né? E aí aqui tem chave de fenda, então eu consegui fazer a desmontagem do objeto, o conserto desse objeto e montar de volta, né? Aconteceu de precisar às vezes cortar um fio, né? Que ele tem aqui um alicate, cortei um fio, né, no meio da rua e me serviu. Você pode ver que ele tá até, não sei se vocês conseguem ver, ele tá até bem gasto, né? Então sim, é uma coisa que pra mim facilita a minha vida, né? A minha faca, por exemplo aqui, meu canivete, ele já me serviu inúmeras vezes. Às vezes precisei cortar ali uma corda, coisa do tipo. Então é uma coisa que de fato me ajuda, né? É um canivete aqui que já está bem gasto também, né? Ele tem aqui o quebra-vidro, tem aqui o corta-cinto, né? É uma coisa que eu gosto de carregar comigo, né? Às vezes eu estou andando de carro, Deus o livre, acontece algum acidente, o cara fica preso dentro do carro. Com isso aqui eu consigo rapidamente ali estar cortando o cinto, né? Se não for com essa lâmina, eu consigo abrir ele aqui e cortar com essa outra lâmina, né? Daqui desse outro lado eu consigo estar quebrando o vidro com mais facilidade, né? Para poder estar evadindo desse veículo, né? Então são coisas que de fato são muito importantes, né? Eu sou rádio amador, né? Então eu gosto muito do hobby, né? De estar utilizando o rádio, estar em QAP com o pessoal, atracando em repetidora, tentar contatos, esse tipo de coisa, né? Eu sou rádio amador, nem todo mundo que se considera sobrevivencialista ou preparador, ele necessariamente a pessoa é rádio amador. Então muitas das vezes não vai ter um equipamento de rádio, né? Talvez ache que é besteira também, mas eu sou rádio amador, eu gosto de ter equipamento de rádio, é uma coisa que eu sempre tô com equipamento perto de mim, né, para poder estar utilizando. Por exemplo, eu gosto de acampar, gosto de fazer trilha, então às vezes estou num lugar ali que não tem internet, não tem sinal de rede de celular, né, a única forma de comunicação, por exemplo, é um rádio que opere, né, nas faixas aqui do rádio amador, certo? VHF, UHF, por aí vai, né, então eu gosto de utilizar o rádio, estou sempre utilizando ele. Eu gosto também de pescar, então às vezes na pescaria o rádio ele tem FM, né? Então eu consigo ali ouvir uma musiquinha e tal, né? O que eu vejo muitas pessoas falando é isso, né?
o sobrevivencialismo, né, e a preparação virou modinha. Hoje é modinha, né? E eu não vejo assim. Eu não acho que seja modinha, né? O que eu percebo é que de fato tem um crescimento, né, na comunidade de preparação, na comunidade de sobrevivencialismo, né? Inclusive por conta das coisas que vem acontecendo com o planeta, né? Tanto politicamente falando, né? Por exemplo, a gente teve uma questão aqui no Brasil, né, recentemente, daquela greve dos caminhoneiros, né? E o que acontece? Tem muitas pessoas hoje em dia que não tem nem um mês, uma semana de comida em casa, né? Por exemplo, eu já trabalhei com pessoas que chegavam em casa, a pessoa não tinha nenhum fogão, né? Se tinha um fogão, não tinha nenhum bujão de gás, por exemplo, porque sempre pedia, né, no aplicativo de celular de entrega, né? Pedia no iFood da vida aí e tal, comida, né? A pessoa lá não tem nem uma semana de comida em casa, né? O que acontece com uma pessoa como essa, né? Quando dá uma crise, uma greve de caminhoneiros, por exemplo, né, que já aconteceu no Brasil aqui algumas vezes, entendeu? Essa pessoa, ela depende da ajuda dos outros, né? Depende da ajuda comunitária, depende do governo. Mas será que dá sempre para depender desse tipo de coisa? Às vezes não, né? Às vezes a gente sabe que não é todo mundo que tem condição de ajudar e não é todo mundo que quer ajudar, né? E não é todo mundo que vai ajudar, entenderam? Eu acho sim, super importante. A pessoa, ela tem um estoque, né? Se a gente for parar para pensar, o ser humano, ele é sobrevivencialista, né? Desde que mundo é mundo, ele é preparador, né? Nossos antepassados, né? Não vamos nem precisar voltar muito, né? A gente era caçador-coletor, né, e tal, foi evoluindo. Mas vamos pegar na época ali dos nossos bisavós, por exemplo. Minha bisavó, ela tinha um quarto na casa dela, né, junto com meu bisavô. Eles tinham um quarto, e nesse quarto era destinado, né, exclusivamente para estar mantendo preparações, mantendo alimentos ali armazenados, né, mantendo objetos, ferramentas armazenadas, né, para utilizar ao decorrer do ano, né, às vezes para utilizar de 6 em 6 meses, né. Quando eles faziam compras em mercados, que sempre compravam bastante coisa, né, para durar 6 meses. Então eles tinham preparações, né, para 6 meses. E era família de bastante pessoas, né, família assim, por exemplo, de 20 pessoas, entendeu? Então, foi uma coisa que ao passar do tempo, né, com o avanço da tecnologia, né, acabou se perdendo. Eu não estou falando que a tecnologia é uma coisa ruim, né? Eu gosto de tecnologia, eu sou uma pessoa que gosta de tecnologia, sou fissurada, né? Gosto muito, inclusivamente, de videogame, eu gosto de videogame, certo? Mas uma coisa que eu percebo é que com o avanço da tecnologia de fato, né, com a facilidade, né, que a tecnologia ela trouxe para as nossas vidas, né, a gente acabou perdendo essa cultura, né? Perdeu esse costume de estar comprando, por exemplo, fazer compra de comida, né, para durar um mês inteiro, para durar 2, 3 meses, né? Então a gente acabou perdendo esse costume, né? Com a falsa sensação de segurança que a gente tem na cidade, a gente perdeu esse costume de estar andando, né, minimamente preparado, né? A gente acha que tem tudo perto, a gente acha que se a moto parar, tem um mecânico do lado que a gente vai conseguir arrumar a moto e sair andando, entendeu? Então é uma falsa sensação de segurança, que às vezes nem sempre funciona desse jeito. A gente tem a falsa sensação de segurança de que vai acontecer uma fatalidade, a gente vai ligar ali 190 e daqui a 2 minutos, 1 minuto vai ter um policial na nossa porta. E não é bem assim que funciona, né? Eu mostrei alguns dados no outro vídeo falando da demora, né, entre você pegar o seu dispositivo celular, né, para poder estar entrando em contato com a emergência, para estar solicitando uma viatura, né? E esse tipo de coisa demora, né? Demora bastante. Então é o tempo de um vagabundo, né, tá fazendo uma atrocidade aí com. Então você tem que ter meios, né, de autodefesa, se é que vocês me entendem, né? Então não acho que a preparação e o sobrevivencialismo ele virou modinha, né? Muito pelo contrário, é uma coisa que é necessária, né? É uma coisa que a gente devia retomar, né? Como eu vejo muitas pessoas retomando, né? E sinceramente, na minha opinião, devia ter mais propagandas, mais cursos, né? Mais pessoas falando sobre o tema, né, para poder estar mostrando para quem não conhece ainda que são coisas importantes, né. Por exemplo, o radioamadorismo, eu fiquei sabendo que tem lugares do mundo que eles ensinam radioamadorismo até nas escolas, né. E isso é uma coisa que aqui no Brasil eu via muito na época do escoteiro, né,
quem já foi escoteiro aí sabe que tem muitos grupos de escoteiro que eles ensinavam, né, a questão do radioamadorismo, né? Isso é uma coisa que é muito útil, entendeu? Em situações, por exemplo, de blackout, né, que às vezes você não tem nenhuma rede telefônica, não tem internet, a única comunicação que você vai ter é via rádio, né? E eu posso dar até exemplo simples, né? Uma situação, por exemplo, aí de blackout mesmo, se o cara não tiver uma power bank mais legalzinha ali, né, não tiver um sistema ali alternativo de energia, né, você não tem comunicação, né? Você não tem como carregar seu celular, você não tem como, por exemplo, estar utilizando nem a sua geladeira, né? Então é muito importante que a pessoa tenha sistemas de alternativos de energia, né? Armazene comida, né? Tenha pelo menos um mês de alimento aí, né? Para poder garantir a segurança sua, da sua família alimentar, né? Eu moro numa região que vira e mexe, falta água, né? Já chegou a faltar 3 dias de água, por exemplo. Então, assim, se a pessoa não tiver ali um estoquezinho de água, não tiver pelo menos ali um galãozinho de 20 litros estocado, cara, infelizmente você passa ali um perrengue, mano. Você passa ali uma certa necessidade, entendeu? E a pessoa que tem, às vezes, na situação dessa, ela não sabe quando vai voltar a água, então ela não vai querer dividir com você, entendeu? São coisas simples, né? Coisas do nosso cotidiano, do dia a dia, né? Mas as pessoas não pensam nisso. Elas estão tão confortáveis na falsa sensação de segurança que ela acha que sempre vai estar abrindo a torneira ali e vai estar saindo água, né? Mas nem sempre vai acontecer isso, né? Não é a realidade de todo mundo, tem pessoas que vão discordar, né? Tem pessoas do meu meio de convívio que discordam da minha linha de raciocínio, né? Mas eu queria agradecer para todo mundo que está aí, todo mundo que está se inscrevendo, todo mundo que está deixando like, está deixando comentário, pessoas que pensam, né, igual eu, né? Ninguém é obrigado a pensar igual, né? É isso que torna cada indivíduo, né, único, certo? Mas eu só queria agradecer, de fato. A gente tá chegando aí na marca dos 500 inscritos já, né? Só tenho a agradecer. O canal começou há pouco tempo, né? Não tem muito conteúdo ainda. Mas obrigado por todo mundo que tá se inscrevendo. Por favor, chegou aqui no vídeo até agora, escutou um pouco desse bate-papo aí, deixa o like, né? Se foi uma coisa que agregou, né? Se é uma coisa que você concorda, se faz sentido pra você. Se você discordar também, não tem problema, pode discordar, né? Deixa nos comentários aí qual que é a sua opinião, né? Se você gostou também, deixa nos comentários aí sua opinião, né? Deixa nos comentários o que o sobrevivencialismo, o que o estilo de vida de preparador ajudou, né? E mudou na sua vida, certo? O que você entende disso, certo? Então deixa o like, se inscreve. Se você já foi inscrito, só dá uma conferida, só por favor se o sininho está ativado, porque às vezes eu subo vídeo novo, né? E talvez não tenha notificado, né? Quem já é inscrito. Demais é isso, né? Papo Uniforme 2, Uniforme Juliette Quebec fica por aqui. Obrigado e até a próxima. Fiquem com Deus.